Como eu falei anteriormente, né, o título do trabalho é Desde os Antigos Engenhos de Fábrica Açúcar, Marcas Toponímicas nas Fazendas do Território Catuense. É um trabalho de minha autoria e dos meus orientadores, professor José Gomes dos Santos e professor Paulo Menezes. Na sequência, tem o plano da apresentação, que é a introdução, materiais e métodos, resultados de discussão, conclusão e referências bibliográficas. Por favor. Bom, o município de Santana do Catu, atual Catu, ele é localizado no estado da Bahia e dista aproximadamente 82 quilômetros da capital Salvador. A gente pode visualizar aqui nesse mapa. Observem que o território catuense ele é rico em cursos d'água, né, sendo os seus principais rios o rio Pitanga, que é este aqui à esquerda, o rio Una, o rio Catu, que tem o mesmo nome do município, e o rio Quiricó Pequeno, que todos eles são afluentes do rio Pojuca. Nós sabemos que os cursos d'água, eles foram vetores no processo de colonização, né, e da expansão colonial, e ao longo desses cursos d'água foram instalados muitos engenhos, que foi no caso de Catu, de Santana do Catu. Além disso, o território catuense ele possui um solo propício, né, para a agricultura. Voltando para a questão toponímica, o próprio nome do município, anteriormente que se chamava Santana do Catu, ele já tinha uma influência, né, da religiosidade portuguesa, né, em homenagem a Santana, que encontramos nessas grafias, né, que eu apresento aqui nesse quadro, e Catu tem origem da língua indígena, língua tupi, né, da indígena, significando bom, são e conservado, né, então o rio Catu, que cruza aqui o território, ele a denominação foi o quê? Um rio de água boa, né, de água limpa. Por favor, pode passar. Na transição do território de Santana do Catu para Catu, nós elencamos alguns pontos que merecem destaque para um melhor entendimento, né, desse trabalho. Em 1787, a capela, né, de Santana do Catu, ela foi elevada à categoria de freguesia. A capela ela foi um dos marcos importantes na formação do território, né, do município. Além da capela, temos também a referência ao engenho Pojuca, que é considerada a propriedade mais antiga dessa região. Localizamos um requerimento datado de 1798, onde Dona Bernarda da Assunção Freire, ela pede a confirmação da posse das terras, dos terrenos, né, pertencentes ao engenho da Pojuca, que era chamado desta forma, que seu falecido marido ele havia adquirido do coronel Martim de Souza e Albuquerque, há 20 anos, que antecede essa data de 1798. Ou seja, em 1778, o esposo dela tinha adquirido as terras do engenho da Pojuca. Entrando no século XIX, temos a informação de que a freguesia de Santana do Catu ela possuía 47 engenhos e 33 fazendas. Sendo que essa informação, né, é bem relevante para a questão da formação do município, porque isso legitimava a importância da natureza fundiária do território catuense, né? Além de plantar cana-de-açúcar, existiam outras culturas, como o fumo, a mandioca, o algodão. Além disso, criava-se o bovino, que também era uma peça, né, entre aspas, importante para a movimentação no engenho. A estrada de ferro da Bahia ao São Francisco, ela cruzou o território catuense em 1863. No povoado de Santana do Catu foi instalada uma estação,
Então, isso movimentou a economia da região, né, onde circulavam muitas pessoas e mercadorias, fomentando para que em 1868 fosse o povoado, né, fosse elevada à categoria de vila, criando-se então a Vila de Santana do Catu. Em 1886, foi implantada a Fábrica Central de Pojuca, né? Os engenhos, nesse período, tiveram que se adequar à nova realidade econômica. Então, a Fábrica Central de Pojuca, ela foi implantada no povoado de Pojuca, que fazia parte, né, do território de Catu, de Santana do Catu, e nessa fábrica, né, nessa usina, fazia-se a industrialização do açúcar e da aguardente. Em 1888, nós temos a notícia, né, da primeira planta topográfica do município de Santana do Catu. Então, essa planta, nós vamos tratar dela mais adiante, que é um dos documentos cartográficos que trabalhamos para a extração da toponímia. A partir daí, com o declínio da economia açucareira na Bahia, né, algumas propriedades resistiram à passagem dos séculos e mantiveram seus laços com a agricultura e a pecuária. Até hoje, em Catu, né, a agropecuária é muito forte, existem muitas propriedades que plantam laranja, mandioca, dentre outros produtos, né, outras culturas. Além disso, ainda mantém a criação de gado, bovino, e diversificou para outras atividades de pecuária, né, ovino, equino. Então, o território catuense ele ainda possui essa natureza agropecuária, né, desde épocas remotas de sua fundação. Por favor. Então, os objetivos desse trabalho nós listamos e classificamos a toponímia das propriedades, sendo que as propriedades elas envolvem as fazendas, né, que são as terras de cultivo e também de criação de animais, e os engenhos, que eram maquinário para processar e fabricar o açúcar, né, é o que a gente chama de propriedade. Então, vamos listar e classificar a toponímia pertencente ao território catuense, né, dessas propriedades, desde o século XIX até o século XXI. Nós utilizamos documentos cartográficos antigos e no século XXI, mais recente, datado de 2020, né, que foi o ano passado. E alguns desses documentos, eles revelam também um perfil histórico, como essa planta de 1888. Destacamos também as marcas identitárias deixadas pelos povos que habitaram Catu ao longo desse período estudado, enfatizando as conexões desses nomes, né, dessas denominações das propriedades com o próprio lugar. Bom, nos materiais que nós utilizamos, trabalhamos com 3 documentos cartográficos. O primeiro deles é a planta topográfica da freguesia e município de Santana do Catu, da comarca de Alagoinhas, província da Bahia. Este documento ele é datado de 1888, foi organizado por Nemésio Quintino de Menezes, na escala de 1000 braças, onde nós realizamos o cálculo, né, dela e tivemos a aproximação de 1 para 44.000, uma escala numérica. E esta planta ela se encontra na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. O segundo documento cartográfico é um documento de 1939, intitulado Mapa do Município de Catu. Ele foi elaborado por José Leandro Bonfim Lago, na escala de 1 para 50.000, e encontra-se no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. É importante destacar que este documento, ele faz parte é um produto do Decreto-Lei número 311, de 1938, né, aquele decreto do presidente Getúlio Vargas, que estabelecia a elaboração dos mapas municipais, dos mapas municipais do Brasil, né. Então, inclusive, esse decreto, ele trata tanto dos limites dos municípios, né, da caracterização do município, quanto da toponímia destes municípios.
E o terceiro documento cartográfico é algo mais moderno, em virtude das técnicas de elaboração. Trata-se do Geoserviço, WFS, do mapeamento cartográfico do estado da Bahia. Nós trabalhamos apenas com a categoria de localidade, onde se encontram as fazendas e sítios, né? Na sua maioria são fazendas. Este documento foi elaborado em 2020 pelo Exército Brasileiro em parceria com a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia. E ele é um documento na escala de 1 para 25 mil. O acesso dele é via site, né, geoserviço da SEI, né, da Superintendência referida, já referida. Bom, nós listamos e classificamos os topônimos, mas, antes disso, tivemos que já referenciar os mapas de 1888 e 1939, porque trabalharíamos com a comparação com esse geoserviço WFS, que é todo em meio digital. Fizemos a extração e tabulação dos topônimos, dos engenhos e das fazendas, utilizando o SIG e ArcGIS, e procuramos respeitar a geolocalização análoga dos 3 documentos cartográficos, né? A partir do georreferenciamento, poderíamos fazer as sobreposições dos mapas com a base do geoserviço, e aí verificar os topônimos através da sua geolocalização. Bom, fizemos a classificação dos topônimos com base na língua de origem e também classificamos os topônimos de acordo com a motivação toponímica dessas denominações. Bom, a partir daí, geramos gráficos para identificar as marcas identitárias, né, dessas denominações, analisamos quantitativamente os topônimos, quanto ao predomínio da língua de origem e aos fatores motivacionais que geraram essas denominações. Temos aqui uma tabela, né, com a quantidade de topônimos listados e classificados pelos 3 documentos cartográficos. No documento de 1888, nós listamos 85 topônimos, sendo que, destes 85, 59 referiam-se a engenhos e 26 a fazendas ou terras de muitos possuidores. Destes 85, classificamos 84. No documento de 1939, nós listamos 68 fazendas, e em 2020, 43 fazendas. E aí, respectivamente, na segunda coluna, o que nós conseguimos classificar dessas denominações listadas. Aqui, trago para vocês um enquadramento de uma área nos 3 documentos cartográficos trabalhados, né? Por quê? Para que vocês visualizem o tipo de elemento que a gente trabalhou nos 3 documentos cartográficos, né? Na planta de 1888, como nós tínhamos engenhos e fazendas, os engenhos eles apresentavam uma geometria, uma simbologia pontual, e as fazendas uma geometria de área, né, de polígono. Então, o topônimo, nós utilizamos o próprio símbolo, né, o pontual, e quando a geometria era polígono, nós utilizamos o centroide, o centro dessa geometria. Isso tudo feito num ArcGIS. No mapa de 39, nós trabalhamos com ponto apenas, que só existem fazendas, e no geoserviço também, apenas ponto. Observem aqui que nós temos a localização da fazenda AP, né, que é uma das fazendas que permanecem até hoje no território, né? E um ponto importante aqui é o distrito, que atualmente é o distrito de Bela Flor, que no mapa de 1888 ele se chamava São Miguel. Então, é uma outra questão toponímica, que são os nomes, né, desses distritos. Bom, na língua de origem, a gente gerou
este gráfico, sendo que no eixo X nós temos a língua, né, de origem, e no eixo Y o quantitativo. Observamos que, em azul, refere-se à planta de 1888, em vermelho a de 1939 e em verde de 2020. A predominância da língua portuguesa nos topônimos das propriedades de Catu. Então, observa-se aqui que em 1888 nós tínhamos 56 topônimos de origem portuguesa. Aí isso nos leva a pensar, a refletir no seguinte, né, que estes nomes, eles denotam um processo de posse da terra que antecede a datação da planta, né, da geração da planta, que foi em 1888, onde essas terras, né, em Santana do Catu, na antiga Santana do Catu, elas eram propriedades de portugueses e de seus descendentes já nascidos no Brasil. Neste caso, né, como sabe-se que estas terras eram de portugueses e seus descendentes, a gente vê o sentido de apego às raízes culturais dos proprietários da terra. Então, a maior parte das propriedades de Catu eram denominadas com nomes, né, tinham denominações voltadas para a língua portuguesa. Em segundo lugar, nós temos as denominações indígenas, né, que em comparação é quase 50%. Em terceiro, a gente tem as denominações africanas, né, elas são muito discretas, embora houve um processo de escravidão muito intenso, né, no Brasil e naquela região também, porque havia muitos engenhos, e os engenhos eram movidos por mão de obra escrava, mas a gente percebe uma discreta presença da língua africana nas denominações das fazendas. Então, nós temos aqui no máximo 5, né, Caçarangongo aqui ficou com o O, né, passou para baixo aqui, mas temos Aruanda, Caçarangongo, Macacos, Bucambe e Quiricó. Encontramos também, na planta de 1888, uma denominação espanhola, que se chama Cabirlas, né? Ela é uma denominação voltada para atividades religiosas. Então, só apenas esta denominação de uma língua diferente das demais, dos quantitativos. Híbridos, os topônimos, nós encontramos 2 apenas na planta de 1888 e no mapa de 1939. Aqui a gente traz um trecho do quadro que a gente apresentou na íntegra, no trabalho completo, onde esse quadro ele traz a equivalência entre os topônimos. Observem aqui que, em alguns trechos, a gente coloca o campo não pertence a Catu. Por quê? Porque em 1888, Catu ele tinha um território maior, né? E a partir de 1913, Pojuca ele foi emancipado, criou-se o município de Pojuca. Então, o município de Pojuca, quando se emancipou, foi a partir do território de Catu. Então, algumas propriedades que pertenciam a Catu, a partir da planta do mapa de 1939, ele já pertence a Pojuca. Então, essas denominações elas não foram avaliadas, analisadas neste trabalho, apenas as que fazem parte do território catuense. Quanto à motivação toponímica, a gente observa que no mapa de 1888 e no de 1939, o maior quantitativo são de fitotopônimos. Nós temos 15 fitotopônimos para o de 1888 e 11 para o de 1939. Trago aqui alguns exemplos, né, de algumas espécies vegetais. O território catuense, ele sempre teve no seu território, né, uma grande quantidade de madeiras de lei,
Isso também é uma característica marcante do território e a vegetação bem diversificada. E no geosserviço, né, de 2020, nós encontramos 7 fitotopônimos e também 7 hierotopônimos relacionados aos maiores quantitativos. Aqui eu trago alguns exemplos também. E as propriedades que mantiveram a toponímia desde 1888, né, da planta de 1888, passando pelo mapa de 1939 até o geosserviço, né, que é uma base digital de 2020. Foram as seguintes: a Fazenda AP, que hoje no território catuense, ela é referência em pecuária, né, em criação. A Fazenda Baixa Funda, Fazenda Conceição, Fazenda Grota, que foi chamada anteriormente Fazenda da Grota, né? A Fazenda Lagoa Escura, a Maleita, Pindobal e Veadinhos. Observem que a maioria delas tem denominações com influência da língua portuguesa, né? Então, com isso, nós destacamos a importância dos documentos cartográficos como fonte de resgate toponímico, né? A memória do local, do lugar. Neste trabalho, nós utilizamos como recurso a espacialização e a comparação entre engenhos e fazendas ao longo do tempo, utilizando esse recurso nessa fonte de documentos cartográficos. Os nomes dos lugares denotam a forma de viver da população nas suas diferentes fases de ocupação e certos elementos notáveis, né, os elementos que são destaques, né, no território, eles marcam a identidade dos lugares. A exemplo, os fitotopônimos, no caso, espécies vegetais. A cultura do colonizador português, ela é predominante nos nomes das propriedades de Catu. A exemplo, nós temos na planta de 1888, dos 59 engenhos, 39 possuíam toponímia portuguesa. E das 26 fazendas, 17 também possuíam toponímia portuguesa. Deixa-me só subir aqui um pouquinho, da última frase. A presença de solo fértil, ricos cursos d'água, né, que o Catu tem bastante, e vegetação diversificada fez do município de Catu um espaço favorável para a instalação de engenhos e fazendas, propriedades que atravessaram séculos, revelando as marcas deste território através da toponímia. É o que a gente traz nesse trabalho. Por favor. Estas referências, elas correspondem apenas ao que foi apresentado nesses slides. As referências na íntegra estão no trabalho completo. E agradeço pela presença de todos e obrigada pela atenção. Estou à disposição. Estava esperando alguém me colocar de novo aqui. Adriana, parabéns pela sua apresentação, tudo muito bem estruturado, muito bem apresentado, foi muito legal. Tem aqui algumas perguntas para você. Então, os outros colegas que estão nessa sessão, que são o Patterson o Patterson que vai apresentar daqui a pouco, né? Passou, e Volha também, passaram uma pergunta para você, que é a seguinte. Tá aí, ó. As línguas indígenas e africanas foram identificadas no trabalho? Sim, foram identificadas, só que, conforme eu mostrei num dos gráficos, no primeiro gráfico, a língua indígena, ela, nas propriedades, né, no que tange às propriedades,
ela aparece quase que 50% nos nomes das propriedades, né? E a língua africana, ela é muito discreta, ela só tem, no máximo, 5 topônimos de língua africana nas propriedades de Catu. Então, é bem discreta a presença da língua africana. E da língua indígena, sim, ela ficou em segunda posição, vamos supor assim, né? Vamos dizer assim, na hierarquia aí do quantitativo. Mas o que predomina mesmo em maior quantidade, bem notável isso, é a língua portuguesa. Isso nas propriedades, em Catu, né? Eu já venho estudando outros elementos, que não as fazendas e engenhos, e principalmente na hidronímia, a língua indígena a que predomina, né? Mas nas propriedades, não. Nas propriedades, o predomínio foi da portuguesa. Existem propriedades com o nome indígena, sim. Então, eles até complementam aqui a pergunta, não sei se você consegue dizer qual é a língua indígena e qual a língua africana. Não sei se você consegue responder isso. Não sei se você chegou nesse nível de... Cheguei só na indígena. Na indígena, assim, como eu não sou da área, né, de linguagem, minha formação é agrimensura, né? E esse trabalho, ele faz parte do meu projeto de doutoramento, né, da minha tese de doutoramento. É um dos braços, né, da minha tese. Eu procuro não entrar nessa classificação de qual língua indígena, mas pelos estudos que eu tenho feito e nos dicionários consultados, né, o próprio Tupi mesmo. Só apenas a API, não sei a pronúncia correta, se é API ou API, porque os donos da propriedade, eles chamam API, Fazenda API. Então, eu não encontro uma definição exata se é do Tupi, só apenas para essa palavra, né, para essa denominação. Mas as demais, sim, são dicionários de língua tupi. Já a africana, alguma palavra do banto, mas assim, eu não vou me arriscar a entrar nisso, porque nessa seara, porque eu não faz parte da minha pesquisa a questão de que ramo, né, da linguagem africana, de que braço, não sei nem como é que denomina, esses nomes, né, fazem parte. Legal. Então, eu tenho apareceu um comentário aqui, ó. Posteriormente... agora já passou. Deixa eu só fazer uma pergunta já para a engenheira agrimensora. Então, Adriana, olha só. Eu vi que os mapas que você utilizou, ele tem escalas muito próximas, né? Assim, mas o de 1888, ele está em 1 para 44 mil, o de 39, 50 mil, e o 2020, 25 mil. Você acha que... aliás, você acha não, né? Teve algum problema de generalização entre essas diferentes escalas, e diferentes concepções também dos produtos cartográficos, que são épocas completamente diferentes, com técnicas completamente diferentes, propósitos diferentes? Você acha que isso pode ter... interferiu na sua leitura, na procura dos topônimos nesses diferentes documentos, ou não? Sim, principalmente a parte do que é mais antigo, né? Porque as técnicas não tinham muito rigor, né, na construção. Tanto é que a planta de 1888 foi assim bem trabalhoso georreferenciar, porque a gente queria manter a forma, para não interferir na forma da planta. Então, nas próprias notas que vem na planta, o autor informa que os limites são aproximados, né? Os limites do município são aproximativos. Então, existe
a hidrografia, a gente procurou pontos de controle. Então, a gente procurou manter a forma desses produtos. Além disso, a de 39 também ainda não existia um sistema de geodésico de referência para a gente trabalhar de uma melhor forma. Então, tem as coordenadas geográficas, mas ela não bate, a quadrícula não bate com o que ela informa. Então, a gente procurou manter a forma desses produtos, porque foi o olhar do cartógrafo da época, né? A gente não pode deformar isso. Claro, e tivemos dificuldade, sim, em localizar, mas por isso mesmo que trabalhamos com o SIG, né? com o ArcGIS, porque é um recurso que nos permite fazer essas análises espaciais, criar buffer, né? A propriedade nunca estava do lado da outra. Por exemplo, a Fazenda AP, ela não cai em cima. O ponto de 2022 não é o mesmo ponto de 1939, quem dirá o de 1988. Então, a gente teve que usar zonas de influência para poder procurar essa toponímia, né? E varremos as plantas inteiras, os mapas inteiros, mas, assim, essa forma essa generalização, ela faz com que o trabalho, a gente tenha realmente mais trabalho para poder localizar a toponímia, mas eu considero os mapas, assim, uma fonte de referência ímpar para as toponímias, né, para outros topônimos, e porque são registros que são físicos, né, de uma época. Ah, sim, com certeza. São registros que são físicos, né? A gente tem da época, e retrata o território de uma época que nós não vivenciamos, né? E aquilo ali é o quê? A toponímia, ela é uma referência para o lugar. Tanto é que em Catu, muitas pessoas conhecem os locais, como eu vi sua fala anterior, né? Do viaduto. Tem o nome, o topônimo, a toponímia, o topônimo, mas tem o nome popular, né? Então, a toponímia não sei se a palavra seria verdadeira, real, né? E tem a toponímia popular, né? Que é o que as pessoas conhecem. Oficial dos registros. Exato, a toponímia oficial e a toponímia popular, né? Que às vezes a maioria da população conhece um local, às vezes pela toponímia popular. E até uma fonte de referência, né? Até chegar em tal lugar, você passa por tal local. Então, lembra-se, remete à toponímia. Olha, então, eu tinha até outra pergunta, mas chegou uma aqui, ó, do professor Clésio. Se não estou enganado, é o professor Clésio, lá da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Quais os desafios da pesquisa em relação à toponímia no Brasil, com base em sua área de estudo e relação com a teoria decolonial? Desafio que não falta, né? Pois é. Desafio que não falta, né? A gente tem muitos desafios, sim. Eu digo, professor Clésio, minha pesquisa, ela faz parte, eu trabalho basicamente com os mapas, né? É um desafio diário, cada mapa é algo que a gente tem que fazer a leitura, interpretar, verificar os elementos que tem ali no entorno, e eu digo ao senhor, também a gente precisa também fazer a pesquisa de campo, né? Precisa, sim, da pesquisa de campo. E é um desafio, como eu falei, diário, né? E na questão de... Sim. Então, no seu trabalho, você está trabalhando com as fazendas, né? Ou seja, os nomes já são associados, teoricamente,
à cultura do proprietário. Então, Exato. vai dar nome português de cabo a rabo. Mas como você comentou, as hidronímias, tem muita hidronímia lá fora do escopo específico desse trabalho, que tem nome indígena. E nesse período já tinha passado já pela reforma da... Oh, caramba, pelas reformas do Marquês de Pombal, onde começou a sair dos mapas os nomes nomes das línguas originárias, né? Principalmente da língua geral aqui no Brasil. Exato. Então, são vários desafios por conta de diferentes cenários, diferentes conjunturas, né? Exato. Mas, assim, a gente observa que no próprio... nas propriedades, elas mantêm, né? A toponímia que predomina ainda é a de língua portuguesa, assim como eu não tenho documentos nem elementos anterior à reforma de Pombal para verificar isso, né? Como eram anteriormente, porque eu estou trabalhando com o documento cartográfico mais expressivo que eu tenho da região é esta planta de 1888. Então, anteriormente, eu não tenho nada relacionado a isso. Mas se a gente for verificar em registros textuais, né, verifique, por exemplo, eu tenho o engenho Pojuca. O engenho Pojuca era um engenho que tinha muito destaque e foi um precursor dos engenhos no território de Catu. E ele manteve até 1888 o registro na planta. Tanto é que a fábrica central de Pojuca, né, que era a usina, que foi implantada devido a questões econômicas, principalmente, e de adequação da produção de açúcar para a época, né, que entrou a época do vapor, do maquinário. O engenho Pojuca, ele permaneceu com esse nome. Então, ele ultrapassou aí, e Pojuca é o nome indígena, né? Então, anterior às reformas pombalinas, eu não tenho referências sobre isso, sobre esses engenhos. O único que eu tenho, assim, conhecimento é o engenho Pojuca, porque a gente tem esse registro em requerimentos, em documentos do Arquivo Histórico Ultramarino, mas anterior a 1888, eu não sei afirmar se houve mudança no nome das propriedades, se anterior a isso tinha predomínio indígena, de língua indígena, não sei informar. Agora, a hidronímia, sim, a hidronímia tinha e permanece. Né? A hidronímia e permanece. Que tá bom. Aí. Mais minhoquinhas na cabeça. Sim. Olha, obrigado. Já estouramos o tempo, sim. Os dois trabalhos foram apresentados até agora, surgiram um monte de perguntas. Se a gente pudesse, a gente ficava conversando sobre os trabalhos, assim, indefinidamente, mas os organizadores vão me matar daqui a pouco. Então, agradeço novamente. Agradeço novamente, seu trabalho muito legal, sob a orientação do Zé Gomes e do Menezes. Parabéns mesmo. Obrigada. E boa sorte aí com o decorrer da sua pesquisa. Obrigado, tá? Obrigada, eu que agradeço a presença de todos, agradeço as perguntas, espero ter colaborado, né, e estar colaborando com o estudo da toponímia no Brasil, que, como eu falei, é um resgate de memória, de referência, de culturas, e é importante para cada espaço, né, para cada região que os pesquisadores se propõem a estudar. Isso é importante, a gente resgatar nossas origens. Valeu, então, querida. Obrigada. Parabéns. Boa tarde a todos. Obrigada. Aqui ainda é bom dia, por enquanto. Quase final da tarde. Tchau, tchau. Tchau.